Por que nossos parentes, os animais, não exibem uma luta cultural semelhante? Não sabemos. Provavelmente alguns, entre eles as abelhas, formigas, termitas, esforçaram-se durante milênios até encontrar as instituições estatais, a divisão de funções, a limitação imposta aos indivíduos que hoje admiramos neles. Provavelmente especificando, tal como teve de se configurar a partir de um determinado acontecimento ainda a ser descoberto. É característico de nosso estado presente sentirmos que em nenhuma destas sociedades animais, em nenhum dos papéis aí destinados ao indivíduo, estaríamos contentes. Em outras espécies animais, pode-se ter chegado a um equilíbrio momentâneo entre as influências do meio e os instintos que nelas lutam entre si. E desse modo há uma parada no desenvolvimento. No homem primitivo pode ser que um novo avanço da libido tenha ocasionado uma renovada oposição do instinto de destruição. Há muitas questões a serem feitas aqui, para as quais ainda não há respostas. Uma outra pergunta nos está mais próxima: de que meio se vale a cultura para inibir, tornar inofensiva, talvez eliminar a agressividade que a defronta? Alguns desses métodos já conhecemos, mas não o que parece ser mais importante. Podemos estudá-lo na evolução do indivíduo, o que sucede nele, que torna inofensivo o seu gosto em agredir? Algo bastante notável, que não teríamos adivinhado e que, no entanto, se acha próximo. A agressividade é introjetada, internalizada, mas é propriamente mandada de volta para o lugar de onde veio, ou seja, é dirigida contra o próprio eu. Lá é acolhida por uma parte do eu que se contrapõe ao resto como super-eu e que, com consciência, dispõe-se a exercer contra o eu a mesma severa agressividade que o eu gostaria de satisfazer em outros indivíduos. Para a tensão entre o rigoroso super-eu e o eu a ele submetido, chamamos consciência de culpa. Ela se manifesta como necessidade de punição. A civilização controla então o perigoso prazer em agredir que tem o indivíduo ao enfraquecê-lo, desarmá-lo e fazer com que seja vigiado por uma instância no seu interior, como por uma guarnição numa cidade conquistada. Quanto à origem do sentimento de culpa, o psicanalista pensa diferentemente dos outros psicólogos, mas também para ele não é fácil prestar contas sobre isso. Primeiro, ao se perguntar como alguém adquire sentimento de culpa, obtém-se uma resposta que não admite discussão. A pessoa se sente culpada, pecadora, dizem os devotos, quando fez algo que é reconhecido como mal. Em seguida, vemos como essa resposta é pouca. Após alguma hesitação, talvez se acrescente que mesmo quem não fez esse mal e apenas reconhece em si o propósito de fazê-lo, pode se considerar culpado. E então se levantará a questão de por que nisso o propósito é equiparado à execução. Os dois casos, porém, pressupõem que já se reconheceu o mal como algo repreensível, cuja execução deve ser evitada. Como se chega a essa decisão? É lícito rejeitar uma capacidade original, por assim dizer, natural, para distinguir entre o bem e o mal. Com frequência, o mal não é, em absoluto, uma coisa nociva ou perigosa para o eu, mas, pelo contrário, algo que ele deseja e que lhe dá prazer. Aí se mostra, então, a influência alheia. Ela determina o que será tido por bom ou mal. Como o próprio sentir não teria levado o ser humano pelo mesmo caminho,
ele deve ter um motivo para se submeter a essa influência externa. Podemos enxergá-lo no desamparo e na dependência dos outros, e a melhor designação para ele seria medo da perda do amor. Se perde o amor do outro, do qual é dependente, deixa também de ser protegido contra perigos diversos. Sobretudo, expõe-se ao perigo de que esse alguém tão poderoso lhe demonstre a superioridade em forma de castigo. Portanto, inicialmente o mal é aquilo devido ao qual alguém é ameaçado com a perda do amor. Por medo dessa perda é preciso evitá-lo. Também por causa disso, não importa se já fizemos o mal ou se ainda o faremos. Em ambos os casos, o perigo só aparece quando a autoridade descobre a coisa e ela se comportaria do mesmo modo nos dois. Chamamos a esse estado má consciência, mas na realidade ele não merece esse nome, pois nesse estágio a consciência de culpa não passa claramente de medo da perda do amor, medo social. Na criança pequena não pode ser outra coisa, mas em muitos adultos também não há diferença, exceto que o lugar do pai, ou de ambos os pais, é tomado pela grande sociedade humana. Daí eles habitualmente se permitirem realizar o mal que lhes for agradável, se tiverem certeza de que a autoridade não saberá ou nada poderá fazer contra eles. Seu medo é apenas o de serem descobertos. E com esse estado que a sociedade de hoje deve geralmente contar. Uma grande mudança ocorre apenas quando a autoridade é internalizada pelo estabelecimento de um super-eu. Com isso, os fenômenos de consciência, Gievinchen, chega a um novo estágio. No fundo, só então se deveria falar de consciência e sentimento de culpa. Nesse ponto desaparece o medo de ser descoberto e também se desfaz por completo a diferença de fazer o mal e desejar o mal, pois ante o super-eu nada se pode esconder, nem os pensamentos. A seriedade real da situação já passou. É verdade, pois a nova autoridade, o super-eu, não tem motivo, segundo cremos, para maltratar o eu ao qual está intimamente ligado, mas a influência da gênese, que faz continuar a viver o passado e superado, manifesta-se no fato de que no fundo a coisa permanece como era no início. O super-eu atormenta o eu pecador com as mesmas sensações de angústia e fica à espreita de oportunidades para fazer o ser punido pelo mundo exterior. Recordemos o célebre mandarim de Rousseau, Considerações atuais sobre a guerra e a morte, 1916. Todo espírito lúcido compreenderá e levará em conta que nessa breve exposição é separado nitidamente o que na realidade sucede em transições graduais, e que não se trata apenas da existência de um super-eu, mas de uma relativa força e esfera de influência. Tudo que até agora se diz sobre consciência, Gievinchen e culpa é de conhecimento geral e praticamente incontestável. Nesse segundo estágio de desenvolvimento, a consciência mostra uma peculiaridade que não havia no primeiro e que já não é fácil de explicar. Quanto mais virtuoso o indivíduo, mais severa e desconfiadamente ela se comporta, de maneira que precisamente os que atingem maior santidade se recriminam da mais triste pecaminosidade. Nisso a virtude perde algo de recompensa que lhe foi prometido. O eu dócil e abstinente não goza de confiança de seu mentor, esforça-se em vão, ao que parece, para conquistá-la. Agora se poderá objetar que essas são dificuldades artificialmente compostas, que a consciência mais rigorosa e vigilante é justamente o traço característico do ser moral, e quando os santos se dizem pecadores, não é sem razão que o fazem, em vista das tentações para satisfazer o instinto.
a que se acham expostos em medida especialmente elevada, pois é sabido que a frustração contínua só faz crescerem as tentações, ao passo que elas diminuem ao menos temporariamente com a satisfação ocasional. Um outro fato do âmbito da ética, tão rico em problemas, é que o infortúnio, ou seja, a frustração a partir de fora, promove bastante o poder da consciência no supereu. Enquanto as coisas vão bem para a pessoa, também a sua consciência é branda e permite ao eu muitas coisas. Quando uma infelicidade a atinge, ela se examina, reconhece sua pecaminosidade, eleva as reivindicações da consciência, impõe-se privações e castiga a si mesma com penitências. Povos inteiros se comportaram e continuam se comportando assim. Esse reforço da moral através do infortúnio é tratado por Mark Twain num delicioso conto, The First Melon I Ever Stole, o primeiro melão que roubei na vida. Por acaso, esse primeiro melão não está maduro. Assisti ao próprio Mark Twain lendo em público esse conto. Depois de anunciar o título, ele parou e perguntou a si mesmo, como se estivesse em dúvida: What is the first? Com isso, já dizia tudo. O primeiro não foi o único. Mas isso se explica facilmente pelo original estágio infantil da consciência, que, portanto, não é abandonada após a introjeção no supereu, mas subsiste junto e por trás dela. O destino é visto como um substituto da instância parental quando uma pessoa tem infortúnio. Significa que não mais é amada por esse poder supremo. E, ameaçada por essa perda de amor, inclina-se novamente ante a representação dos pais no supereu, que no momento da fortuna tendia a negligenciar. Isso é particularmente claro quando, em sentido estritamente religioso, vemos no destino somente a expressão da vontade divina. O povo de Israel se considerava o favorito de Deus, e quando o grande pai fez cair um infortúnio após o outro em cima deste seu povo, ele não perdeu a confiança nessa relação, nem duvidou do poder e da justiça de Deus, mas produziu os profetas que lhe repreenderam a pecaminosidade e, a partir de sua consciência de culpa, forjou os preceitos tão severos de sua religião sacerdotal. É notável como o primitivo se conduz diferentemente. Se foi vítima do infortúnio, não atribui a si a culpa, mas sim ao fetiche, e evidentemente não cumpriu suas obrigações e bate nele em vez de castigar a si mesmo. Conhecemos então duas origens para o sentimento de culpa: o medo da autoridade e depois o medo ante o supereu. O primeiro nos obriga a renunciar às satisfações instintuais, o segundo nos leva também ao castigo, dado que não se pode ocultar ao supereu a continuação dos desejos proibidos. Vimos igualmente como é possível entender a severidade supereu, os reclamos da consciência. Ela simplesmente dá continuidade ao rigor da autoridade externa, a que sucedeu e que em parte substitui. Agora percebemos que relação há entre a renúncia ao instinto e o sentimento de culpa. Originalmente, a renúncia ao instinto é resultado do medo à autoridade externa. Renuncia-se à satisfação para não perder o seu amor. Tendo feito essa renúncia, estamos quites com ela. Por assim dizer, não deveria restar sentimentos de culpa. É diferente no caso do medo ante o supereu. Aí a renúncia instintual não ajuda bastante, pois o desejo persiste e não pode ser escondido do supereu. Apenas da renúncia efetuada produz-se um sentimento de culpa, portanto, e essa é uma grande desvantagem econômica na instituição do supereu, ou como se pode dizer, na formação da consciência. A renúncia instintual já não tem efeito completamente liberador, a abstenção virtuosa já não é recompensada com a certeza do amor, o infortúnio que ameaça a partir de fora
perda do amor e o castigo da autoridade externa é trocado por uma permanente infelicidade interna, a tensão da consciência de culpa. Essas relações são tão complicadas e ao mesmo tempo tão importantes que eu gostaria de abordá-las a partir de um outro lado ainda, correndo o risco da repetição. Então a sequência temporal seria: primeiro, renúncia instintual devido ao medo à agressão da autoridade externa, pois a isso equivale o medo ante a perda do amor, o amor protegendo dessa agressão primitiva. Depois, estabelecimento da autoridade interna, renúncia instintual devido ao medo a ela, medo da consciência. No segundo caso, equiparação do ato mal à má intenção e daí consciência de culpa, necessidade de castigo. A agressividade da consciência conserva a da autoridade. Até aqui parece estar tudo claro, mas onde cabe a influência reforçadora do infortúnio, da renúncia imposta a partir de fora sobre a consciência, o extraordinário rigor da consciência das pessoas melhores e mais obedientes? Já explicamos as duas peculiaridades da consciência, mas provavelmente ficou a impressão de que tais explicações não chegam ao fundo, de que deixam um resto inexplicado. E aqui surge, afinal, uma ideia inteiramente própria da psicanálise e alheia ao pensamento habitual das pessoas. Ela é de gênero tal que nos faz compreender como o objeto de estudo tinha de nos parecer tão confuso e opaco, pois ela diz que, no início, a consciência, mais corretamente, o medo que depois se torna consciência, é causa da renúncia instintual, mas depois se inverte a relação. Toda renúncia instintual torna-se uma fonte dinâmica da consciência. Toda nova renúncia aumenta o rigor e a intolerância desta. E se pudéssemos harmonizar isto melhor com o que sabemos da história da origem da consciência, seríamos tentados a defender a tese paradoxal de que a consciência é resultado da renúncia instintual ou de que esta, a nós imposta do exterior, cria a consciência que então exige mais renúncia instintual. Na verdade, a contradição entre essa fase e a gênese da consciência aqui oferecida não é tão grande, e divisamos um meio de reduzi-la ainda mais. A fim de facilitar a exposição, vamos tomar o exemplo do instinto de agressão. Isso porque nessas relações se trata sempre da renúncia à agressão. Isto será naturalmente apenas uma suposição temporária. O efeito da renúncia instintual sobre a consciência se dá de maneira tal que toda a parcela de agressividade que não satisfazemos é acolhida pelo super-eu e aumenta a agressividade deste contra o eu. Isto não condiz com o fato de que a agressividade original da consciência é prosseguimento do rigor da autoridade externa, ou seja, nada tem a ver com a renúncia. Fazemos desaparecer essa incoerência, no entanto, se supomos uma derivação diferente para essa primeira dotação agressiva do super-eu. Um considerável montante de agressividade deve ter se desenvolvido na criança contra a autoridade que lhe impede as primeiras e também as mais significativas satisfações, quaisquer que sejam as privações instintuais requeridas. Ela é obrigada a renunciar à satisfação dessa agressividade vingativa. Encontra saída para essa difícil situação econômica recorrendo a mecanismos conhecidos, ao acolher dentro de si, por identificação, essa autoridade inatacável, que então se torna super-eu e entra em posse de toda a agressividade que a criança gostaria de exercer contra ela. O eu da criança tem de se contentar com o triste papel da autoridade assim degradada ao pai. A situação se inverte, como é frequente suceder. Se eu fosse o pai e você o filho, eu trataria você mal.
A relação entre supereu e eu é o retorno deformado pelo desejo de relações reais entre o eu ainda não dividido e um objeto externo. Também isso é típico. A diferença essencial, porém, está em que a severidade original do supereu não é ou não é tanto a que experimentamos de sua parte ou atribuímos a ele, mas representa nossa própria agressividade para com ele. Se isso estiver correto, pode-se mesmo afirmar que a consciência surgiu inicialmente pela supressão de uma agressão e que depois se fortalece por novas supressões desse tipo.